Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos meditando as palavras dos profetas Isaías, Oséias. É o profeta que canta, anuncia e mostra o amor de Deus por todos nós. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. É as próprias palavras de Deus para todos nós. Volta para mim. O que é esse voltar-se, queridos? Aquilo que Jesus nos diz: convertei-vos, mudai. Volta para mim, Israel, a ouvir e a receber os frutos dos nossos lábios. Os frutos, queridos, nada mais é do que essa fidelidade, esta fé em Deus, a total entrega, a total vivência no comprometimento, essa total entrega nas mãos de Deus, confiança. Volta para mim, Israel, confia em mim. É claro, queridos, que quando se passa muito tempo no deserto, quando se passa muito tempo longe de Deus, nós vamos nos enchendo, nós vamos adquirindo, nós vamos vivendo aquilo que nós vivemos longe de Deus. É como se fosse uma pessoa que passa 20 anos longe da palavra, longe da igreja, e vive todo tipo de situação,
E ela passa a acreditar. E quando chega o tempo da conversão, ela está cheia daquilo que ela experimentou longe de Deus. Essa conversão, queridos, que é difícil para nós, porque vai entrando, vai entranhando, vai se acumulando. E voltar para Deus, queridos, fazer essa conversão não é fácil. É preciso se entregar, se colocar nas mãos de Deus. Primeiramente, queridos, reconhecer essa condição de frágil, de homem que precisa de ajuda. É preciso olhar, não, eu não tenho condições de mudar a minha vida. Eu posso me esforçar, mas quem faz a conversão é Deus. É preciso se entregar nas mãos de Deus. São Paulo já nos ensina isso. Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Essa conversão, queridos, diante do amor de Deus, volta para mim, me entrega a tua vida, confia em mim. Vive esta verdade. Assumir a nossa condição de não poder fazer a verdadeira mudança, a conversão. Aqui no profeta Oséias diz: livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. Livra-nos, Senhor, dos males, dos vícios, das tendências que adquirimos longe do verdadeiro amor de Deus, da vida nova em Cristo Jesus. E olhe só como Deus responde, queridos: hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, e lançará raízes como plantas do Líbano. Tudo isso, queridos, Deus faz no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa história. Será fácil amá-lo? Será fácil fazer a conversão? Porque para Deus nada é impossível. Deus nos chama para essa vida nova, principalmente nos dias de hoje, queridos, de vivermos uma igreja, de vivermos uma família agora voltada para Deus. A vivência dessa vida longe de Deus tem as suas consequências, queridos. Primeiro, se está dentro de nós embaraçado, se está entre nós desarrumado, logicamente que fora também estará desarrumado e embaraçado. Jesus vem para nos dar essa graça, querido, de arrumar a nossa casa, de arrumar o nosso coração, para que o homem possa viver a paz, estar em paz, pelo menos nesta caminhada, neste exílio. Jesus nos mostra hoje, queridos, no Evangelho de hoje, toda essa situação. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Pense num coração que quer fazer essa conversão, queridos. Pense numa pessoa que quer receber e viver a palavra de Deus. É atacado por todos os lados. Primeiramente dentro do nosso coração.
os lobos, queridos, da incredulidade, os lobos da fragilidade, o lobo, meus queridos, da falta da vivência do Evangelho. Não é sem sentido, queridos, que Jesus foi perseguido ainda quando era pequeno. Queriam matar Jesus. A semente do amor, a semente da verdade plantada no nosso coração é atacado por lobos, primeiramente dentro de nós. Mas Deus cuida, meus queridos, daquele que Ele ama, como cuidou de Jesus. Também assim somos nós. Deus cuida de nós. Deus nos protege. E de quantas e quantas situações. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não é arrogância, não é a prepotência, mas a simplicidade de se entregar nas mãos de Deus. A confiança, assim como uma criança se entrega nas mãos dos seus pais, no aconchego do carinho de uma mãe. É esse Deus que espera isso de nós. Não pedindo que nós façamos, queridos, uma conversão própria, com as nossas próprias mãos. Não. A conversão vem das mãos de Deus. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, mas é Ele que faz. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Dentro de nós, queridos, a nossa própria humanidade vai lutar contra Deus, contra a vida nova. É aquilo que nós colocamos resistência. É aquele poderoso rei, meus queridos, como Jesus fala aqui. Sereis levados diante de governador e reis por minha causa. O rei e os governadores, queridos, são essas forças poderosas humanas dentro de nós. A nossa própria humanidade, que muitas vezes nós vamos valorizá-la e amá-la mais do que a nossa natureza divina, a nossa natureza de Deus. É isso que vivemos hoje. Nós amamos mais essa natureza do que a natureza de Deus. Quando nós buscamos mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Sereis levados diante desses poderosos governadores e reis, e eles vos matarão. Mas não fiqueis preocupados. É o Espírito de Deus que habita agora diante, no teu peito, na tua alma, no teu espírito, é que falará. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e o matarão. Os filhos, queridos, e os pais significam a nossa própria origem, a nossa própria essência, queridos, em Deus. Os filhos vão se rebelar contra a vontade de Deus, contra o amor. O ódio vai se levantar contra o amor.
O perdão, o não perdão, a não misericórdia se levantarão contra a própria misericórdia. É esse conflito, queridos, que hoje nós vivemos dentro de nós e também tem como consequência nas famílias hoje. A família desestruturada. O pai não vai para a missa ouvir a palavra de Deus. A mãe não procura. E os filhos vivem um terrível conflito. Outro dia conheci uma jovem filha, e disse: padre, os meus pais não procuram a igreja e ainda põem empecilhos para que eu não venha. Esse conflito, queridos, que começa dentro de nós e se estende para fora. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. É aquilo que também Jesus diz: nenhum profeta é bem aceito em sua própria cidade, em sua própria casa. O nosso coração. E passamos a odiar muitas vezes as coisas de Deus. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra de Jesus. Procuremos, queridos, viver esse chamado de Deus. Volta para mim. Mesmo no meio dessas tribulações, mesmo no meio de toda essa, diria assim, essa situação, volta para mim, confia em mim, diz o Senhor. Para mim será fácil amá-los e vou curá-los desses males. Deus nos ama, queridos, e nos trata como um pai. Um pai que protege, um pai que cuida, um pai que nos alimenta com seu próprio amor. Jesus na Eucaristia. Volta para mim. Volta a viver a vida divina que tens dentro de ti. Não desvalorizando a tua humanidade, porque ela caiu, mas Jesus vai recuperá-la, divinizá-la. Sejamos agradecidos, queridos, hoje, por estarmos aqui, ouvindo a palavra de Deus. São Bento hoje nos mostra com quanto amor Deus nos ama. São Bento é fruto, meus queridos, dessa vida nova, de entrega, de fé e de confiança em Deus. Deus mostra para nós hoje, queridos, o exemplo, o modelo daqueles filhos que Ele espera de nós. São Bento. Vejam o que eu faço com aqueles que confiam em mim, aqueles que têm fé em mim. E os faço modelo de amor, de vida e de santidade. Que São Bento nos dê a graça, interceda por nós, para compreendermos, queridos, e sermos sábios neste mundo de hoje. Tem muitos conhecedores, mas poucos sábios. Aqueles que vivem verdadeiramente a palavra de Deus.
os sábios do amor, do reino de Deus. O reino de Deus está bem próximo e diante e dentro de vós.